Senhor. Declare. Se você conhece a canção, diga isso. Ele é a nossa canção. Se você crê que o Senhor é bom, cante. Aleluia. Ele é bom. Cante. Ministre. Ele é bom. Diga isso. Pode ser melhor. Nós somos líderes. Nós respondemos ao chamado do Senhor. Portanto, há uma convicção que Ele é bom. Deixa eu ver.
toda essa demonstração, os irmãos não esperavam por isso. Os irmãos me surpreenderam completamente. Eu vim pensando em abençoar os irmãos, mas no final das contas, os irmãos eles estão me abençoando. E eu saio mais encorajado a continuar compartilhando a palavra de Deus. Vamos dar uma palavra de oração. Pai, te dou graças, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Bendito és o teu nome. Que a tua vontade excede o nosso entendimento. Dá-nos, ó Deus, a graça de compreendermos a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor do Senhor, para sermos tomados de toda a plenitude do Senhor. Ó Deus, abre-nos o entendimento dos teus filhos. Usa-os, ó Deus, para compartilhar o teu amor, da tua graça, da tua imensa bondade liberada sobre nós, teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem se assentar. Não vou me delongar, já que nós temos ainda um jantar para ser servido. Deve ser eu aquele que vai deixar a comida esfriar. Mas vou compartilhar com você algo tremendamente simples e tido por muitos como elementar. E talvez alguns pensem que é um assunto para, talvez, quem sabe, novo convertido. E muitas vezes temos sido distraídos da palavra viva por causa de pensamentos como esse, que certos assuntos ligados à graça de Deus são extremamente simples ou elementares, mas na verdade não são. E eles são a explicação para aqueles que têm uma vida vitoriosa. Eu queria ler com você Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos ler verso 22 até o 24, início do 25. Diz assim: Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E por fim, o texto diz: E tendes chegado ao sangue da aspersão, sangue que foi aspergido, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E a primeira frase do verso 25 diz, é uma advertência muito séria, e é ela que eu quero compartilhar com você. Ela diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, não ignore ao que fala. Mas quem é que está falando aqui? Surpreendentemente não é uma pessoa, é o sangue. O texto está dizendo no verso anterior que o sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E então ele concluiu com a advertência: tende muito cuidado para você não recusar ou não ignorar aquele que fala. O sangue de Jesus fala. Nós estamos aqui porque nós ouvimos, e porque ouvimos, fomos redimidos. O que o sangue de Jesus fala? É algo superior ao que fala o sangue de Abel. Você conhece a história? Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão. Caim era o primogênito. Deus havia dito lá no Éden que a mulher iria gerar um filho que iria esmagar a cabeça da serpente. O diabo achou que seria rápido, então já seria o primeiro filho. E ele então imediatamente atacou o primeiro filho para trazer então o homem, Caim no caso, para o seu lado. E a Bíblia fala que os dois um dia foram oferecer ao Senhor culto. E Abel ofereceu o cordeiro. Ele trouxe o cordeiro e ofereceu sangue diante de Deus. Mas Caim recusou o sangue. Ele ofereceu cereal. Ele achou que era possível se apresentar diante de Deus sem o sangue. E a Bíblia fala então que algo aconteceu ali, né? Não sabemos exatamente qual foi o sinal
que Deus deu, mas Caim percebeu claramente que a oferta dele não tinha sido aceita e a de Abel foi aceita. Quem sabe, não sei, talvez o fogo do céu caiu sobre a oferta de Abel e sobre a oferta de Caim nada aconteceu. A Bíblia fala que Caim então matou Abel e derramou sangue na terra pela primeira vez. Deus então vem e fala com Caim: onde é que está o teu irmão? O sangue dele clama da terra até mim. A primeira vez que se menciona o sangue está falando, está clamando diante de Deus. E o que o sangue de Abel clamava? Vingança, justiça. Que Deus fizesse justiça, porque ele, Abel, era inocente, foi morto inocentemente. Mas aí o texto de Hebreus diz que o sangue de Jesus também fala. O sangue do Senhor também caiu na terra. O Senhor também foi morto pela inveja dos fariseus. Porque o Senhor era usado, o Senhor curava, os senhores estavam mortos e eles não tinham poder para coisa alguma. Foram tomados de inveja e mataram o Filho de Deus. Mas isso aconteceu com Caim. E o sangue do Senhor caiu na terra. Mas aqui diz que o sangue do Senhor Jesus também fala. O que pode ser superior ao sangue de Abel? Porque enquanto o sangue de Abel fala de justiça e condenação, o sangue de Jesus fala de perdão. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. O sangue de Jesus clama diante de Deus por perdão. Isso é superior, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo e a condenação. A misericórdia é superior. Portanto, ouvir o sangue é algo vital. Ouvir o que o sangue diz e ouvir todos os dias, estar ciente disso todos os dias, vai produzir algumas coisas na sua vida. Então não quero me delongar. 3 coisas que nós vemos que o sangue vai gerar ou produzir na sua vida. Primeira coisa, quando você ouve o sangue, quando você entende o perdão do sangue, você tem fé. Por quê? Porque o perdão que o sangue traz gera fé. A Bíblia fala da primeira pregação, ou de uma pregação inteira de Paulo no livro de Atos. E a Bíblia fala que no capítulo 24, Jesus disse: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Presta atenção, é quando você prega, olha o que o Senhor mandou pregar: em seu nome se pregasse o que? Remissão de pecados. A nossa pregação é uma pregação de boa notícia, que o pecado de todos os homens foi cravado na cruz do Calvário, e que agora eles têm apenas que aceitar esse perdão, para que toda dívida que eles tinham diante de Deus seja cancelada. Sabe o que impede as pessoas de receberem? É a condenação. Sabe o que impede elas de terem fé? É a condenação. É aquela sensação de que elas estão em débito com Deus. Quem sou eu para pedir? Aquele que não tem clareza que foi perdoado, ele não tem fé para crer por coisas grandes. O máximo que ele consegue, às vezes, com muito esforço, é pedir pelo dia a dia algo bem simples. Mas quando ele se vê diante de um desafio de algo grande, ele não tem fé. Sabe por quê? Porque ele tem uma sensação de que há pecado diante de Deus ainda. Ele não entendeu que o sangue está falando diante de Deus. E o sangue fala a respeito de perdão. Se nós queremos festejar, se nós queremos estar em paz, precisamos de lembrar o tempo inteiro: minha dívida foi paga. Não há mais pecado aos olhos de Deus, porque eu estou coberto pelo sangue que fala coisas superiores. Amém? Segunda coisa é que o perdão do sangue é a única coisa que pode gerar amor em você. Tudo que nós fazemos na vida cristã é por amor ao Senhor. Por que alguns amam mais o Senhor do que outros? Porque esse amor é colocado pelo Senhor em nós. Por que alguns parecem que são mais apaixonados pelo Senhor do que outros? Certamente há distinção. E eu vou te dizer o segredo: é porque alguns têm ouvido o sangue mais do que outros. Jesus contou uma história lá em Lucas, capítulo 7, verso 36. Não precisa de abrir, eu vou ler para você. Muito interessante. Diz assim, mas se quiser abrir também, Lucas 7, 36. Sei que muitos têm Bíblia no seu celular. Convidou a Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora,
sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Você sabe, quando o texto diz que a mulher é pecadora, nós sabemos que é a maneira educada de dizer que ela era uma prostituta, que era considerado um pecado terrível. Ainda hoje é considerado, mas naqueles dias era algo terrível. E você sabe, uma prostituta, ganhar o beijo de uma prostituta é sempre algo que não pega bem para você, mesmo que ela esteja beijando o seu pé. Entende o que eu estou dizendo? Então, ser beijado por... Antigamente as prostitutas, a gente percebia elas na rua. Hoje em dia, pelo menos no Brasil, a não ser que você saia muito de madrugada, você não percebe quem é prostituta. Mas antigamente se percebia pela roupa, pela maquiagem muito carregada, aquela coisa toda, você sabia quem era. Uma prostituta que chega e resolve beijar você, coloca você numa posição desconfortável. E também os pés, mas ela chegou beijando os pés do Senhor. E aquele fariseu, cujo nome é Simão, ele falou: o Senhor não deve ser profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está beijando os seus pés é uma pecadora. Jesus, vendo o coração dele, que o Senhor via tudo, dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então, o Senhor fez uma pergunta muito clara, de contabilidade. Vamos imaginar que você emprestou dinheiro para 2 pessoas. Para uma você emprestou 1 milhão, para outra você emprestou $1.000. Mas os 2 não podem pagar, disse Jesus. Você então perdoa os 2. Aí o Senhor faz a pergunta: qual dos 2 vai amar mais você? O texto continua. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Ele sabia fazer conta. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Ele se voltou para ela, mas falando ainda com o Simão: está vendo esta mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, que era a etiqueta naqueles dias. Não podia entrar na casa sem lavar os pés. Mas Simão não deu água para Jesus. Jesus é que teve que providenciar. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo. Receber um convidado de honra com um beijo também fazia parte da educação. Mas Simão não deu beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados. O Senhor não diminuiu o problema dela. Ela tinha muito pecado, porque ela muito amou. Olha o que o Senhor diz: mas aquele a quem pouco se perdoa, esse também ama pouco. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A mulher entrou e saiu muda. Ela não falou um A, não falou nada, mas o Senhor mostrou o coração dela nos atos. Presta atenção, a lógica aqui é muito simples. Se você quer amar mais o Senhor, e às vezes tem pessoas que falam isso: eu queria ter tanto mais intimidade com o Senhor. E ele imagina que ele vai ter mais intimidade com o Senhor se ele fizer cantar assim com muita intensidade. Mas se eu cantar com muita intensidade, com toda a minha força, então eu vou ter essa intimidade com o Senhor. Outros imaginam que se cantar muito, eu vou cantar muito, eu vou repetir o corinho muitas vezes, e aí eu vou insistir para ter intimidade. E ele está sempre pensando que depende dele fazer algo. Mas o Senhor está dizendo aqui o segredo da intimidade. Sabe qual é o segredo da intimidade? É descobrir o quanto você foi perdoado. É entender qual era o tamanho da sua dívida e entender o tamanho do perdão que você recebeu. Aquelas pessoas que vêm para a vida da igreja e não têm clareza dos seus pecados. Algumas até
admitem dizendo, não, eu tinha uma vida relativamente correta, eu era bem justo, eu fazia tudo certinho, como se diz, havia pouca coisa para melhorar na minha vida, mas afinal precisava de Deus. O Senhor Jesus disse, esse pouco ama. Por que ele pouco ama? Porque a dívida que ele tinha parece que era muito pequena. Mas olha para cá, não existe ninguém com dívida pequena. Essa é a ilusão que o diabo põe na mente das pessoas. Não existia nenhum homem com dívida pequena. Todos nós tínhamos uma dívida impagável. Então, todos nós fomos perdoados muito. Só que alguns sabem disso, outros não. Alguns percebem que na sua carne não habita bem nenhum. Então eles têm o seu coração cheio do Senhor. Você sabe, eu não tive um passado. Tem gente que tem um passado, né? Eu não tive passado. Eu costumo dizer que meu testemunho é enfadonho, porque eu não tenho nada para contar para você. Eu nunca fiquei bêbado na minha vida, nunca usei droga, eu nem sei como é uma maconha. Se alguém estiver perto de mim usando, não vou saber de que se trata, porque eu nunca vi cocaína, não é? Me casei virgem, nunca toquei numa mulher que não fosse minha esposa. Porque eu me converti muito cedo, com 12 anos de idade. Mas o Espírito Santo se encarregou de me mostrar. E na luz do Senhor eu vi. Mesmo que eu não tivesse feito, eu entendi. E a partir do dia em que eu vi o que é a carne do homem, e o Senhor me mostrou, eu nunca mais falei do meu testemunho. Sabe por que eu nunca falei? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Contar para as pessoas que eu casei virgem pode não significar nada. Tem gente que é tão feio que ninguém quer pecar com ele. Tem gente que é tão feio, tão pobre, que não consegue achar também alguém, porque com dinheiro pode ser que alguém queira pecar com a gente. Mas sem dinheiro e feio, então você está condenado a casar virgem, se você casar. Então talvez tenha sido o meu caso. Então não tenho de que me gloriar. Não tenho de que dizer que sou mais ou menos. E quanto mais o Senhor me abriu os olhos para ver que era a minha condição de pecador, mais eu sou conquistado em amor por Ele. Essa é uma oração que nós temos que fazer. Toda a sua utilidade para Deus depende de você ver o quanto você foi perdoado. Todo o mover do Espírito entre os irmãos, todo avivamento, todo o coração queimando depende desse ponto. Se você conseguiu perceber o quanto foi perdoado. Se nós formos uma porção de gente boazinha, de bons cidadãos, que nunca quebrou regras nenhuma e que vieram para a igreja, o Senhor disse, você vai amar pouco. Você vai amar pouco porque você vai perdoar pouco. Mas você não tem que ir lá para fora cometer toda sorte de pecado para provar o amor dele. Você só precisa de uma pequena luz na sua vida para você ver que a sua carne é exatamente igual à carne de qualquer pessoa lá fora. E quando você tem esses olhos para ver, aí você consegue dar uma dimensão do perdão que você recebeu. Seu coração é incendiado. Aí, presta atenção. Quem foi muito perdoado, ele não tem essa conversa. Não é? Hoje, tinha uma pessoa que foi me entrevistar. Muito engraçado, porque todo entrevistador, ele quer te levar para algum lugar. Esse queria me levar. Ele queria me levar a dizer publicamente, não é, na entrevista dele, que eu era contra igrejas que pedem dinheiro. Eu disse para ele, filho, alguns pedem dinheiro, outros pedem sacrifício. Alguns pedem dinheiro, outros pedem mandinga, pedem superstições. Todos pedem alguma coisa. Mas a grande questão é, por que você não está disposto a dar nada? Vou te dizer por que você não está disposto a dar nada. Porque você não descobriu o tanto que você é amado ainda. Você não descobriu o que foi pago por você. O dia que você descobrir, não tem nada que Ele te peça que você não faça. O dia que você compreender o quanto você foi perdoado, você não dá valor nisso. Você faz o que é preciso fazer. Deus não tem limites em você. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você entende o que custou para Ele descer à terra, para resolver um problema que era nosso, não era dele. O problema era só nosso. Você sabe? Você já parou de pensar nisso. Mas foi mais fácil criar os céus e a terra do que salvar o homem. Criar os céus e a terra foi só numa semana, diz a Bíblia. Em 6 dias, Deus concluiu tudo. Mas salvar o homem demorou muito. Demorou muito. Deus prometeu para Adão. Mas depois fez uma aliança com Abraão, 2000 anos depois. Abraão gerou Isaac, aí nasceu a nação de Israel.
E aí, quando foi 500 anos depois, Deus deu a lei para mostrar para a nação a condição para estar diante dele. E Deus queria habitar no meio da nação. 1500 anos depois de Moisés, o Senhor foi achar uma virgem. E Deus teve que se encolher para caber dentro de um embrião na barriga de uma mulher. E o Deus Todo-Poderoso teve que se fazer um feto. Depois se fez um bebê totalmente dependente nos braços de um casal. Maria não tinha noção que quando ela amamentava Jesus, ela amamentava Deus. Que quando ela acalentava Jesus, ela estava acalentando o próprio Deus. O que tinha criado ela. O que tinha criado ela tornou-se o bebê dela. Esse é o mistério do universo. O inferno não viu e nem entendeu. Só daí já tinha passado 4.000 anos. Mas agora ia começar o trabalho maior. Deus se fez homem. Nós não sabemos a distância do céu à terra. Nós sabemos o percurso que Deus teve que diminuir, porque nós não temos noção do tamanho de Deus. Mas supondo que Deus fosse do seu tamanho, eu imagino que eu teria que encolher e me tornar como um verme. Porque do tamanho que eu sou, os vermes nem me enxergam, não tem campo de visão. Eles não me entendem, eles não se comunicam como eu. Eu tenho que me encolher e me tornar um verme como eles. Isso o Senhor fez, o Deus Todo-Poderoso. Se tornou um bebê que cresceu, teve que conviver com ruas sujas, empoeiradas, com gente mal cheirosa, com todo tipo de desconforto. Teve que aprender a obediência. Hebreus 2,14 diz que ele aprendeu a obediência. Presta atenção, tem uma coisa que Deus não sabia. Deus não sabia obedecer. Que não sei se você sabe, mas ninguém manda em Deus. Ninguém diz para Deus o que ele tem que fazer. Jesus teve que aprender a obediência. Obedecendo José e Maria, que era um casal simples. A Galileia era a roça daquela época. Eles eram os caipiras daquele tempo. Não sei se aqui em Angola se fala a palavra caipira. E Jesus teve que suportar depois a rejeição, teve que suportar a agressão, a rejeição de todos eles. Teve que ir para a cruz e o Deus, o autor da vida, teve que entrar na morte. Teve que descer ao inferno para pagar a punição, sofrer toda a ira sobre ele, ressuscitar ao terceiro dia para pagar a nossa dívida. Deu muito trabalho a redenção. Era mais fácil destruir tudo e começar de novo, porque ele fez em 6 dias. Mas ele nos amou tanto que ele pagou o preço para termos. Quando nós entendemos isso, nosso coração é tomado, irmão. Você não deve ficar preocupado com visões de igreja. Igrejas às vezes têm as suas coisas peculiares. Não estamos aqui para condenar ninguém. Nós escolhemos aquilo que é melhor. Nós não estamos aqui para condenar quem quer que seja. Se ele confessa o Senhor Jesus, nós nos calamos a respeito dele. O jornalista queria que eu descesse o porrete nos outros. Não preciso fazer isso. A nossa mensagem é maior. Nós estamos aqui anunciando a mensagem dos apóstolos, que custou muito caro te perdoar, mas ele está te dando de graça. Um recomeço, um novo começo, uma nova vida. Quem é muito perdoado, esse muito ama. Essa que é a grande questão na vida cristã. Essa é a grande questão na vida da igreja. O quanto você foi perdoado. O quanto você foi perdoado. Peça ao Senhor que te mostre. Quando Ele te mostrar, seu coração vai ser enlarguecido na presença dEle. Amém? Por fim, falei que não ia demorar, mas estou falando já tem meia hora, ok? O tempo aqui passa mais rápido. Lá em Atos 10, se você quiser abrir sua Bíblia. Em Atos 9, a Bíblia fala, Atos 9 e 10, a Bíblia fala que tinha um homem chamado Cornélio. Ele não era judeu, ele era prosélito, ou seja, era um gentio convertido ao judaísmo. A Bíblia fala que ele de contínuo orava, jejuava, fazia ofertas, ele queria conhecer o Senhor. E um dia um anjo apareceu para ele. E o anjo falou para ele, o anjo não pregou para ele. O anjo falou para ele, isso foi lá em Cesareia. Todos os anos eu vou a Israel. O Senhor me deu a graça de ir a Cesareia. E ele morava em Cesareia. E o Senhor o anjo falou para ele: manda alguém buscar Pedro, que está em Jope, que é uma cidade próxima. Manda chamá-lo para que ele fale para você e testifique para você das boas novas do Evangelho. Cornélio imediatamente mandou os seus empregados ir na casa que o anjo tinha falado. Antes dos emissários de Cornélio chegarem,
Deus preparou o ambiente. Por quê? Porque até esse momento a igreja só tinha judeu. E eles não falavam com os gentios. Um judeu nem entrava na casa de um gentio. Para um judeu, os gentios eram cães imundos. A Bíblia fala que antes dos emissários de Cornélio chegar, Pedro subiu na laje da casa para orar antes do almoço um pouquinho. E ele teve um êxtase, já viram essa história. E um lençol se abriu diante dele com todo tipo de animal. E uma voz, a voz de Deus, dizia para ele: Pedro, mata e come. E Pedro replicou: jamais comi coisa imunda, não posso comer isso. E o lençol se recolheu, depois de Deus dizer: não consideres impuro aquilo que Deus purificou. 3 vezes a visão se repetiu, e Deus disse: não consideres impuro o que Deus purificou. Na mesma hora os emissários chegaram para pedir que Pedro fosse pregar para Cornélio. Pedro entendeu o porquê daquela visão. A Bíblia fala então que ele desceu e entrou na casa de Cornélio e começou a pregar. E olha o que ele começou a pregar, Atos 10, verso 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Olha a pregação de Pedro. Ainda Pedro falava estas coisas. Que coisas? Sobre remissão dos pecados, sobre o perdão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Esse verbo cair aqui não é cair no original, por incrível que pareça, não sei por que traduziram como cair. Na verdade, esse verbo no original é abraçar. O Espírito Santo os abraçou naquele momento. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Agora, em que momento que eles foram cheios do Espírito Santo? No momento em que eles ouviram que no nome de Jesus há perdão de pecados. Quando eles ouviram isso, eles creram, imediatamente o Espírito vem sobre ele. Presta atenção. Perdão de pecados gera fé. Perdão de pecado é o que gera amor. Mas agora tem uma terceira coisa. Perdão de pecado enche você do Espírito. Compreensão de que você foi perdoado torna você alguém cheio do Senhor. E aí vai acontecer que quando você compartilhar, o Espírito que está em você vai vir sobre os outros também. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem muito simples. É a mensagem que no nome do Senhor os pecados são todos cancelados. Não importa o quão grandes, não importa o quão numerosos, não importa o quão sujos, o sangue de Jesus é maior do que todos eles. E quando você prega e as pessoas creem, elas são imediatamente cheias do Espírito. E é interessante que em muitos lugares as pessoas querem merecer o enchimento. Não, primeiro eu preciso de resolver essas coisas na minha vida. Primeiro eu tenho que colocar minha vida em dia, para depois eu ser cheio do Espírito. Nada disso. A condição para você ser cheio é só entender que você foi perdoado completamente. E aquele que crê que foi perdoado já não tem mais condenação. Nada a respeito do seu passado o condena mais, porque ele sabe que a dívida foi paga. Então, quando ele crê que foi perdoado, significa que ele sabe que ele tem a casa limpa. O Espírito pode vir sobre ele. Presta atenção, não estou dizendo que não tem defeito, que não tem falha, que não pode melhorar como marido, como esposa, que não pode melhorar nisso ou naquilo. Vai poder melhorar muito na sua vida. Você vai avançar muito na sua vida. Mas a condição para ser cheio do Espírito, filho, não é você fazer algo. Não tem sentido se banhar ou se limpar antes de tomar banho. Entende? O Espírito, depois que o sangue age, tem liberdade para habitar em você. Sabe por que o Espírito habita em você? Muitos podem, às vezes, pensar que o Espírito fica entrando e saindo, né? Não, eu tenho Espírito, mas quando eu peco, o Espírito vai embora. Não, o Espírito nunca deixa você. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode separar você do amor de Deus. O Espírito nunca te deixa. Sabe por que ele não te deixa quando você peca? Porque você está permanentemente debaixo do sangue. E onde o sangue está, o Espírito vem e age. A Bíblia fala da unção do leproso. Prometo que eu encerro agora. A Bíblia fala da unção do leproso. Quando o leproso fosse curado, então ele deveria ir ao sacerdote no Velho Testamento e deveria levar 2 aves, rolos ou pombas, rolinhas ou pombos. E essas 2 aves deveriam ser mortas em água corrente. Perdão, uma deveria ser morta em água corrente. E o sangue dessa que estava morta aspergida sobre a outra, e a outra deveria ser solta. Esse era o ritual para indicar Cristo, que morreu e derramou seu sangue, mas que ressuscitou para nos dar vida. Então o sangue daquele animal, deveria depois haver um sacrifício, e o sacerdote deveria ungir o leproso na orelha,
direita, no polegar direito da mão e do pé. Isso deveria ser com sangue, para indicar que o sangue purificou você de tudo que você ouviu, falou, pensou, fez, ou caminhos que você andou. E depois disso, a Bíblia fala que o óleo deveria ser aplicado, mas o óleo deveria ser aplicado exatamente no lugar onde o sangue tinha colocado. Presta atenção, o óleo só vem onde o sangue foi aplicado. A unção só opera onde há consciência de perdão. Só há vida na igreja se cada um de nós chegar no culto com o coração cheio de alegria, porque foi perdoado. Uma das coisas mais tristes é aquele crente que vai para o culto a tentar de novo reconectar-se com Deus, porque ele acha que durante a semana ele errou, ele pecou, ele falhou e perdeu a unção. Aí domingo ele vai ganhar a unção de volta. E ele é tão intenso, a gente fica pensando que ele é intenso porque esse irmão ama muito a Deus. Não, ele é intenso porque ele está atormentado. Ele acha que Deus está longe. Aí ele começa o culto: vem Jesus, vem por favor, vem Senhor, eu prometo, não vou fazer mais isso, eu vou mudar de vida, nunca mais vou pecar na minha vida. Promete 1000 coisas. E se naquele dia o ministro de louvor está inspirado e canta uma certa canção, ele vai sentir um calafrio. Aí ele fala: Deus me ouviu, aleluia. Estou reconectado. Ele gastou o culto inteiro tentando se ligar de um lugar que ele nunca tinha se desligado. Tudo porque não chegou no culto consciente que estava perdoado. Mas aí ele sente agora que precisa receber a unção. E naquele dia o pastor ministra a palavra e ele sente, ele fala: eu sinto que eu recebi a unção. Ele então pega a sua esposa e está indo para o carro para ir embora. No caminho a mulher pisa no calo dele e ele fica nervoso. O que ele fala para ela? Perdi a unção, miserável. Custei tanto para ganhar essa unção, eu precisava tanto dessa unção amanhã, segunda-feira, no meu trabalho, que vai ter um culto, mas agora eu perdi a unção, estou nervoso, perdi a unção. O Espírito foi embora. Eu sei que isso só acontece lá no Brasil, aqui em Angola não acontece essas coisas, mas é uma ilustração para você, para divertir. Então, tem muitos casais que acham que a unção foi embora, porque ele ficou nervoso. E o Espírito Santo fala: não aguento gente nervosa, ficou nervoso, eu vou embora. Porque o Espírito Santo não tolera isso em você. Entende o que eu estou dizendo? Tudo dependendo de você. Mas quando você percebe pelo Espírito que o sangue está sobre você, e onde o sangue está, o Espírito é aplicado, você vive em paz, crendo que a unção permanece. Ela não vai e volta, ela permanece, ela está em você. Pastor, mas eu fiquei nervoso. Mas Deus dá conta de aguentar seu nervosismo. Pastor, mas eu fiz isso. Sim, mas o sacrifício dele cobre isso também. Então pare de olhar para si e apenas creia: eu fui perdoado. Porque fui perdoado, eu tenho fé. Porque fui perdoado, eu amo o Senhor. E porque fui perdoado, eu tenho opção sobre a minha vida. Quantos dizem amém? Amém. Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Fala para ele: filho, você foi perdoado. Não foi pouco não. Agora eu queria orar. Vamos orar uns com os outros. Ore pelo irmão que está à sua direita, à sua esquerda, nessa noite tão agradável, tão abençoadora. Nós estamos aqui em família, compartilhando a mesma mesa, porque somos irmãos, fomos lavados, purificados e fomos trazidos para a casa do Pai, para a família de Deus. Ore por quem está do seu lado. Pai, nós abençoamos hoje a vida da igreja aqui em Luanda. Ó Senhor, nós abençoamos cada irmão, abençoamos cada irmã, abençoamos cada casamento. Ó Deus, declaramos que o nosso coração, o coração de cada um é vinculado em amor, porque cada um tem compreendido da graça, cada um tem compreendido do perdão, cada um tem entendido que debaixo do sangue há vida. Por isso a fé tem sido liberada, por isso o nosso coração tem sido incendiado e o fogo do Senhor tem vindo sobre nós. Pai, eu oro hoje que os teus filhos sejam canais, instrumentos para compartilhar essa graça. Ó Deus, para eles não é sacrifício, para eles é privilégio apenas compartilhar e contarem de tantas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, hoje liberamos bênçãos para que haja crescimento, liberamos bênçãos para que haja multiplicação e fecundidade, liberamos bênçãos para que haja saúde, para que haja suprimento e prosperidade na casa do Senhor neste lugar, em nome de Jesus.
alegria. Canta, confia. Sim, Senhor. Eu sou amado por Sim, ti. Senhor. Quem eu sou. Diga isso. Quem eu sou. Aleluia. Quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. Segure na mão de quem está ao seu lado. És perfeito. Vamos encerrar em tudo esse que tempo juntos aqui. faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito Você é em bem-vindo. tudo que faz. Você é És bem-vindo. perfeito em Que o Senhor te use poderosamente. Que o Senhor te capacite a viver debaixo desse amor, dessa graça. Entenda que você foi perdoado. Nossa dívida é de gratidão. A nossa disposição é servir a Deus. Não é para ganharmos mais dele. Nós já ganhamos tudo aquilo que ele poderia nos dar, que é a nossa salvação. Não há nada mais importante, mais especial do que ser livre, liberto da condenação. Portanto, lidere com alegria, tenha prazer, vá para o discipulado em paz, faça o curso de maturidade, faça o CTL, multiplique a sua célula, torne-se um líder, torne-se um líder em treinamento, seja um anjo da guarda, seja um facilitador, abra portas com prazer, com alegria, sempre entendendo que você é devedor ao Senhor. Por mais que você faça, não há de comparar com aquilo que ele já fez. Responda com alegria. Há uma nação para nós evangelizarmos. Há um país todo. Nós temos dezenas de províncias, milhares de pessoas que estão esperando você, que estão me esperando. De algum modo, você pode chegar na próxima pessoa. Não sei como, peça para que Deus mostre a você como é possível. Sou amado por ti. Só a igreja. Quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, amanhã nós teremos o encerramento da nossa conferência, um novo tempo. Vai ser uma grande bênção. Vai ser na sala 1, 2, 3 do HCTA. Só que nós precisamos começar o culto mais cedo, porque o pastor vai viajar amanhã, mas nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus que virá. Amém? Vamos ver. Então organize, leve alguém para ouvir a palavra de Deus, convide um amigo. Vai ser uma grande bênção o nosso culto amanhã, ok? Às 17 horas. O normal é às 18. Mas eu creio que é possível você se organizar a sua agenda, o seu almoço, para que você possa estar lá, para que tenhamos mais tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Obrigado por ser muito bem-vindo aqui. Obrigado. Amém? Bom, nós vamos servir o alimento. Eu gostaria de agradecer a todos que se envolveram nisso. Está lindo, amém, irmãos? Amém. Se você quer fazer o seu aniversário, tem tanta gente com talentos aqui, não é? Coisa boa isso, não é? Obrigado a você Ferro, Eliane, muito prestativa, Dani, enfim, a todos que se envolveram na arrumação, na confecção, o Fábio, a Alva, pessoas muito preciosas. Então, todo mundo aqui tem talento disponível para nós, não é? Você quer reformar a sua casa, chama Útil. Você quer construir uma casa, chama Iaco. Você quer construir um prédio, chama o André, e assim por diante. Você quer administrar, chama Rebeca.
E aí todo mundo com talentos diversos aqui. Você quer comprar uma roupa, vai lá procurar o Márcio da Brazuca. Você quer um perfume, procura no Nilson ali. Você quer parar no estacionamento, procura o Jefferson ali. Você quer tomar açúcar, procura o Ricardo. Quer tomar um açaí, procura o Hudson. Quer desminar um campo, procura o Jorge. Quer asfaltar, procura o Adriano. Você está com problema no ouvido, procura a Indiara. Você tem gente aqui com todo tipo de talento, né? Você está com problema na justiça? Tem muito advogado aqui. Eu espero que não seja esse seu problema. Mas, de algum modo, todos são muito especiais e contribuem para isso. Muito obrigado mesmo. Amém? Ok, pastor, por favor. Se o senhor não comer, ninguém come aqui. Sim. Cíntia, por favor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Cíntia.